Então a gente vai entender um pouco de uma aliança que foi feita com Abraão. Abraão, livro de Gênesis, antes, muito antes, 400 anos antes de Moisés, antes da lei, Deus faz uma primeira aliança com Abraão. Vamos ler esse texto aqui, está lá em Gênesis capítulo 15. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, as aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Aqui está mostrando um costume de época, que isso persiste até em algumas civilizações, que era um pacto de sangue. Esse pacto de sangue, diferente do pacto que Davi fez com Jonatas, que era cortar o pulso, era um pacto onde 2 pessoas entravam num acordo, e não somente essas 2 pessoas. Quando alguém fazia um pacto desse tipo, que Deus fez com Abraão, era um pacto que servia para os pactuantes e para as suas descendências, para os seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Então esse pacto consistia em, se eu faço esse pacto com alguém, eu vou me tornar um guardião desse alguém e ele de mim. Nós vamos compartilhar as nossas forças, nós vamos compartilhar inclusive finanças. Estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de proteção, eu estou precisando de apoio. Então esse pacto era entre essas pessoas e os seus descendentes. Consistia em pegar animais, cortá-los ao meio, colocar assim como se fossem enfileirados, e então esse sangue dos animais corria por meio daquele corredor, e essas pessoas passavam dessa forma. Ficava um pactuante aqui e o outro pactuante lá, né? E eles cruzavam, até esse aqui tomar o lugar do outro e esse outro tomar o lugar do um. Eles passavam entre aquele sangue até um tomar do outro. O que significava isso? Significava que esse pacto, esse aqui estava se colocando na posição daquele, para o que desse e viesse, e a mesma forma o outro. E se um desses 2, ou os seus descendentes, quebrassem esse pacto, não ajudasse, não desse o apoio na hora necessário, nem prestasse um dinheiro que o outro necessitava, não guardasse os seus filhos, que acontecesse com eles o que aconteceu com aqueles animais. Então essas pessoas faziam essa travessia no meio dessa ilha de sangue, vamos dizer assim. Tá bom. Quem que ia fazer esse pacto? Deus e Abraão. Deus chama Abraão. Inédito. O Deus Todo-Poderoso vai fazer um pacto com um homem mortal. O que acontece? Ele pede para Abraão: Abraão, os animais, cortou-os ao meio, as aves não cortou ao meio. E ele colocou lá, o sangue começou a verter ali. E aí começaram a aparecer abutres ou urubus em cima daquelas carcaças. E o Abraão foi lá desesperado, falou: vai estragar tudo, e começou a espantar aquelas aves, tentando ajudar a coisa ali. Então o primeiro ponto aqui, né? Abraão, ele achou que ele podia, de alguma maneira, com seu esforço, com a sua capacidade de espantar aqueles urubus, manter aquele pacto. Deus não precisa disso. Deus não precisa de esforço algum humano para que o pacto dele seja mantido. Mas o que aconteceu depois foi mais curioso, né? A gente viu aqui nos versos anteriores, ele expulsou aqui as aves de rapina, e aqui no verso de número 12, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E aí, enquanto Abraão estava dormindo lá, uma fumaça. Passa por esses animais cortados. Primeiro passa uma fumaça. Depois passa um fogo, uma tocha acesa. Então, se Abraão estava dormindo, quem será que fez esse pacto com Deus? Em todo o Antigo Testamento, Deus, ele é representado como uma nuvem. Lembra do tabernáculo? A nuvem enchia de tempos em tempos o tabernáculo, a glória de Deus, na forma de nuvem. Lembra no tempo que o povo peregrinou no deserto? Existia uma nuvem que protegia eles do sol durante o dia. Além de passar aquela coluna de fumaça ou aquela nuvem que representava o próprio Deus, passa uma tocha de fogo. Aí você vai lá para João capítulo 8, verso 12, diz assim:
Eu sou a luz do mundo. Quem falou isso? Jesus. Opa! Deus representado pela fumaça. E agora Jesus representado por aquele fogo, aquela tocha. Então, a rigor, quem passou por meio daqueles animais não foi Deus e Abraão. Ele estava dormindo. Porque olha só, se Abraão estivesse acordado e ele passasse junto com Deus naquele pacto, ótimo, né? Deus estava aqui, toma o lugar de Abraão. Né? Legal. Deus tomando conta da minha vida, tá bom demais, não preciso mais nada. Aí chega lá Abraão no lugar de Deus. Então que ele ou qualquer Se Abraão um dos seus falhasse, descendentes, quebrasse o pacto, ou pagasse- qualquer um de seus descendentes, Então que ele ou qualquer um dos seus descendentes pagasse com a morte como aqueles animais morreram. Um parênteses aqui. Nós estamos falando em Gênesis, capítulo 15, e Deus faz um pacto com Abraão. E no resumo, tem 3 coisas nesse pacto com Abraão. Ele promete terra, descendência e bênção. Aí a gente vai lá no Novo Testamento, lá em Gálatas, fala o seguinte, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, no teu descendente. Então, Abraão, o descendente dele, quem foi? Jesus. Em Jesus são benditas todas as famílias da terra. Em Gálatas fala que nós, pela fé, eu não tenho sangue hebreu, eu não sou judeu, mas eu sou descendência de Abraão pela fé. Se eu tenho a mesma fé que Abraão teve, eu sou descendência, e eu sou descendente de Abraão. Então, se Abraão tivesse acordadinho ali e ele passasse junto com Deus ali, se ele errasse, e ele errou, hein? Abraão cometeu alguns erros. Se ele errasse, ele e a sua descendência já estaria numa situação bem difícil. E eu ia pagar por isso. Então, por que Deus nocauteou Abraão e deixou ele dormindo ali? Porque quem fez o pacto, na verdade, foi Deus, não foi Abraão, mas o representante de Abraão, Jesus Cristo. Jesus é o nosso representante perante Deus. Então, quando Deus passa pelo meio daqueles animais, desse lado para cá, passa o seu filho, passa Jesus. A fumaça representando Deus e o fogo representando Jesus. Então foi um pacto feito entre Deus e Deus. Entre Deus na pessoa do Pai e na pessoa do Filho. Legal, hein? Jesus, as virtudes dele, quer dizer, o comportamento dele vai me abençoar. Jesus não tem pecado. Então a fidelidade dele me abençoa. Mas espera aí, eu erro. Eu peco, sempre pequei e sempre pecarei. Acontece que Jesus, como meu representante, ele levou todos os meus pecados. Mas espera aí, o pactuante que está em falta, ele tem que pagar a pena. Ele tem que ser julgado por isso. E Jesus foi. Entendam que Jesus não é somente aquele que me beneficia no pacto, mas é aquele que carrega as consequências da quebra do pacto. Então Jesus na cruz, nós vimos lá ele no pretório, ele levou toda a vergonha e depois ele foi para a cruz, mas por minha causa, por sua causa. Então, aquele pacto que Deus fez com Abraão, ele me atinge de 2 maneiras. Jesus me representa, legal, não sou eu, mas os meus erros? Ele também representou os meus erros. Ele também resolveu a questão dos meus erros. Então eu quero que vocês entendam até aqui que esse pacto que Deus fez com Abraão já é o pacto da graça. Quando a Bíblia fala de nova aliança, lá em Jeremias fala, olha, vai ter dias em que eu vou trocar o coração de vocês, num coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne, eu vou escrever no seu coração. E Hebreus cita essa fala da nova aliança que está em Jeremias. Mas, na verdade, a aliança da graça, a nova aliança, já estava aqui em Abraão. Porque nós temos tudo a ver com a promessa que Deus fez de Abraão. Tem uma coisa que é só para os judeus, terra. Ainda vai ter do Tigre ao Eufrates, que não tem ainda. Mas nós somos descendência pela fé de Abraão, então somos abençoados no descendente. Bênção. Sabe quando ele fala para Abraão, fala assim, olha, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Serve para nós, porque nós somos descendência de Abraão. Tanto o descendente quanto a bênção tem tudo a ver com a vida da gente. Somos descendência de Abraão. Então, tudo o que Jesus fez naquele pacto nos representa. Se eu fosse ali andar com Deus, a coisa não ia funcionar, eu ia falhar.
Mas Jesus não falha. Mas e as minhas falhas? Jesus resolveu. Está claro até aqui que esse pacto não foi um pacto entre o Deus Todo-Poderoso e um homem mortal, mas foi um pacto entre o Pai e o Filho. Está claro isso? O coitado lá, o bendito do Abraão, estava dormindo. Na hora que ele acordou, ele já tinha ganhado na loteria. Dormindo, de boa.